top 10 melhores filmes dos anos 60. Dessa vez não vai ter aquelas artezinhas lá. Por quê? Porque eu esqueci de fazer pra essa live. Tá? Eu esqueci de fazer. Na verdade, eu fiz esse top 10 agora, ao vivo, em live. E irei apresentar aqui algo que eu pensei em menos de 3 minutos. Então, não esperem assim, né? Foi o que veio do coração. Tá? Foi o que veio do coração. Foram os 10 que vieram do meu coração. E o 10º melhor filme dos anos 70 é Daisies, né? Da Vera Chytilová, um grande clássico da novela vague, né? Da novela vague tcheca, né? Da novela vague da República Tcheca, da Tchecoslováquia, né? Cara, eu gosto muito desse filme. Primeiro que a novela vague, né, da Tchecoslováquia é um movimento marcado muito de enfrentamento, né? De enfrentamento ao regime que estava imposto, né, na Tchecoslováquia ali nos anos 60. E esse filme, ele pega todo esse sentimento de rebeldia desses artistas que estavam produzindo ali naquele momento. Só que o que eu acho muito interessante nesse filme é como a rebeldia, na verdade, ela caminha junto com a alegria de alguma forma, porque em Daisies, né, a Vera Chytilová, ela vai acompanhar duas mulheres que elas simplesmente querem se divertir, elas querem dar vazão para os seus desejos e serem pessoas livres. No final de tudo, é um filme que prega muito isso, prega a liberdade, né? E aí acaba sendo, quando você pensa em um filme político, em um filme, enfim, de enfrentamento, você pensa muito em algo discursivo, em algo sério, mas na verdade esse filme, ele é muito leve, ele toca nos temas, né, de forma direta, mas é de uma forma muito única e de uma forma muito disruptiva também, porque a Vera Chytilová, ela tá interessada em fazer um filme disruptivo, não só em conteúdo, mas também em forma cinematográfica, né? Em forma cinematográfica. E aí ela faz umas brincadeiras de plano, de montagem que são maravilhosas. Esse filme é muito bom e é um dos melhores filmes dos anos 60 para mim, tá? E aí eu vou chegar agora com o meu 9º lugar, que é isso daqui, tá? Este documentário de Michael Snow, tá? Documentário curta de Michael Snow, que basicamente é o quê? É um zoom, tá? Esse filme é literalmente um zoom. Ele é um filme que consiste em 45 minutos de um zoom sendo dado na parede, né? Ele tem esse cenário, que é o cenário do pôster, e aí a gente acompanha um zoom que lentamente chega a uma fotografia que tá lá na parede. E aí é difícil, né, explicar por que esse é o meu 9º melhor filme dos anos 60. É um exemplar muito forte do que, né, se ficou conhecido como cinema estrutural, né? O Michael Snow, ele é um cineasta, inclusive, que morreu recentemente, né? Cineasta experimental que eu gosto muito. E esse filme foi uma das grandes portas de entradas para o cinema experimental para mim. Eu lembro de ver ele, uma das, sabe aquela música, aquele filme que você lembra exatamente do sentimento de ver pela primeira vez ou de escutar pela primeira vez? Tem algumas músicas, alguns filmes que eu lembro exatamente, assim, a paisagem, os sentimentos que eu tive. E esse foi um deles, por ser algo muito diferente do que eu tinha visto até então. Eu tava deitado na rede, na época eu dormia de rede, de madrugada, assistindo esse filme, no meu celular fudido, com um fonezinho de ouvido, né? É importante, o áudio desse filme é muito importante. E cara, foi uma experiência... Eu assisti no celular. E eu não sou muito de assistir filme no celular, inclusive, né? Como vocês perceberam, eu não gosto muito. Mas esse dia, por algum motivo, eu quis assistir esse filme no celular. E foi uma das melhores experiências que eu já tive, velho. Com filme, assim, de madrugada, no fone, com aquele celular. Um negócio, assim, completamente diferente. E que eu adorei. Eu adoro esse filme. E é isso. Esse é um dos melhores filmes dos anos 60 aí pra mim, tá? Agora vamos para
outro filme, que é o sétimo lugar, que é oitavo lugar, na verdade, né? Se meu apartamento falasse de Billy Wilder, ele também entra em um desses filmes que eu lembro exatamente o dia que eu assisti esse filme, cara, na TV Futura, que era um canal que eu lembro até hoje, canal de TV aberta, que ele passava todo sábado, 8 horas, grandes clássicos do cinema, tá? E eu lembro que eu achei esse filme na TV Futura, tá? E ele até entrou na minha tier list, né, de melhores comédias românticas de todos os tempos. Sempre indico esse filme como uma ótima porta de entrada, né, pra quem nunca achou, por exemplo, filme em preto e branco, cara, porque ele é um filme já dos anos 60, né, já mais posterior do cinema preto e branco, então ele acaba sendo bem mais contemporâneo. Uma comédia, assim, que ainda hoje é muito engraçada, filme que é engraçado, é dramático, cara, é o Billy Wilder, né, no seu auge, pelo menos dos filmes do Billy Wilder que eu assisti, eu acho que esse realmente é o melhor. Então, tipo, é o melhor filme de um dos melhores diretores de comédia romântica dos Estados Unidos, né? Então, vale a pena ver pra caralho. E aí, já que a gente tá falando em comédia romântica, a gente vai pra uma outra comédia romântica agora. Só que dessa vez não é uma comédia romântica americana, é uma comédia romântica francesa, que é uma mulher, né, do Godard, né? Inclusive, o Godard, ele é muito colocado em uma posição de cineastas complicados ou de cineastas cabeçudos, e que realmente muitos filmes do Godard, realmente para você ver assim, é legal que você tenha uma bagagem assim de cinema, mas os filmes do Godard da Nouvelle Vague, dessa época dos anos 60, tem vários filmes que são bem de boa pra assistir, assim, até pra quem não conhece muito do cinema dele. E eu considero esse, por exemplo, um filme do Godard que legitimamente é um filme comfort, sabe? É um filme gostosinho de assistir, um filme leve. Eu assisti esse filme, por exemplo, com minha irmã, que nunca tinha visto um filme do Godard, e ela adorou esse filme. Ela não é muito de ver, enfim, filmes, e ela adorou esse filme. Eu acho que é uma ótima porta de entrada para Godard também, assim como eu falei do filme do Billy Wilder. É uma comédia romântica, cara, gostosinha, que o Godard não deixa de ser, né, disruptivo na forma como o Godard brinca com a linguagem cinematográfica, com o roteiro, mas de forma muito leve, né? Eu adoro esse filme, esse casal aqui é maravilhoso, né? Ana Karina, o Jean-Claude Belmondo nesse filme é maravilhoso, enfim. Uma Mulher, também entrei na minha lista de um dos melhores filmes dos anos 60. E aí, a gente vai agora para O Homem que Matou Facínora, obra-prima do John Ford, tá? Obra-prima do John Ford, de 1962. O John Ford, ele sempre é colocado, né, como um cineasta do faroeste clássico, né? Digamos assim, pessoas costumam botar faroestes revisionistas como os faroestes aí pós esse filme, inclusive, né? Esse filme, ele é considerado como um dos grandes marcos, né, do faroeste moderno, um faroeste contemporâneo, um faroeste que rejeita, né, as tradições clássicas. Eu discordo. Eu acho que o John Ford, ele sempre criticou o gênero. Sempre é foda. Mas, tipo, desde os anos 40, pelo menos, ele faz algo do tipo, né? Desde os anos 40, ele questiona o gênero, ele questiona o faroeste, questiona a lógica do imperialismo americano, da violência do faroeste. Ele sempre fez isso. Mas esse é um filme que é muito considerado, né, nesse aspecto, porque é bem explícito, né, como ele coloca esses temas, né, tema da violência, da justiça dentro dos Estados Unidos, colocando aí em contraposição a figura do John Wayne, né, o Facínora, com o James Stewart, que é um personagem, né, que é pacifista, contra o John Wayne, que é o John Wayne, né. Maravilhoso a forma como ele trabalha essas figuras. E esse filme tem pra mim, o que é
a melhor reviravolta da história do cinema, pelo menos a melhor cena, né, de revelação, de plot twist da história do cinema, né? Maravilhoso, uma obra-prima. Aí, aqui eu vou colocar um outro filme do Godard. Por quê, irmão? O Godard nos anos 60 é algo inacreditável. O Godard nos anos 60 é algo inacreditável. O cara nos anos 60 fez Acossado, mudou o cinema, né? Fez O Demônio das 11 Horas, fez, enfim, Uma Mulher, Uma Mulher. Mas eu acho que o melhor filme dos anos 60 dele, dessa época, é Le Mépris, Contempt, né? O Desprezo, filme de 1963, que é todo um filme que ele pega o que já tinha sido feito em Acossado, que é essa coisa de fazer um metacomentário sobre o cinema, né? Um comentário sobre o cinema americano e como o cinema americano chega na França e como eles pegam, né, essas representações que são colocadas nesse cinema, e aí ele brinca com isso. E no Acossado ele brinca com isso, né? Mas aqui em O Desprezo ele transforma isso em algo mítico, sabe? O começo desse filme é algo surreal, assim, a câmera apontando pra gente e aquela frase sobre, né, o olhar, sobre a arte do olhar, que é colocado logo no começo desse filme. Esse filme é mítico, esse filme é épico, e pra mim é o melhor filme do Godard aí dessa era dos anos 60, tá? E aí a gente vai ter, né, em quarto lugar, cara, anos 60 é foda, porque é uma década que as novelas vagues, né, os movimentos de contracultura estavam explodindo, né? E aqui a gente vai ter o cinema novo no Brasil com Terra em Transe, pra mim o melhor filme do Glauber Rocha, é o meu filme favorito do cinema novo também. Eu acho que é inclusive um filme que tá muito conectado com esses filmes que eu falei, da novela vague, da contracultura, essa coisa que é real, né? Um cinema que quer tratar da realidade, mas ao mesmo tempo é imaginativo também, né? Imagina um Brasil diferente, né? Imagina uma outra realidade para falar, na verdade, sobre a nossa própria realidade, né? Eu gosto mais desse filme do que de Deus e o Diabo na Terra do Sol, pra falar a verdade. Eu gosto desse thriller político mesmo que o Glauber Rocha faz nesse filme. Um negócio que é muito discursivo, essa linguagem poética e teatral que o Glauber Rocha traz pra esse filme. E dentro ele transforma, né, essa linguagem em algo realmente novo, né? Um filme que é muito único, Terra em Transe, e pra mim é o melhor filme aí do cinema novo, tá? E aí, a gente vai voltar pra França aqui, porque, cara, o cinema francês nos anos 60 é coisa de maluco, não tem o que fazer. Dessa vez não vou com Godard, dessa vez vou com Bresson, pra Alhazar Balthazar, que é um filme que quando eu assisti pela primeira vez, eu não achei ele isso tudo, tipo, eu tinha achado ele bom, mas não a ponto de achar ele um dos melhores filmes dos anos 60, por exemplo, né? Só que depois que eu vi ele, eu acho que ele foi o primeiro filme do Bresson que eu vi. E aí depois que eu vi ele, eu fui conhecer mais o trabalho do Bresson, né? Fui ver outros filmes do Bresson, inclusive o Bresson que já apareceu nos anos 70, né? E aí eu fui cada vez mais pegando mais gosto pro Bresson e gostando do método dele, conhecendo o método dele. Eu li o livro do Bresson, né? Aquele Nota sobre o Cinemascope, tá muito bom. E aí, cara, teve uma sessão no Cinema do Dragão desse filme 35mm. E aí ok, essa é a oportunidade de rever esse filme que foi a primeira Bresson que eu vi e que eu não tinha gostado tanto. E eu revi, e esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme é maravilhoso, eu sempre falo. Esse negócio dostoiévskiano que o Bresson traz pro cinema dele, e eu até falei disso, né? Falei como o Bresson, ele é talvez o melhor adaptador de Dostoiévski, e eu acho que o estilo dele combina muito com Dostoiévski. Eu lembro que eu falei isso em um outro vídeo e alguém comentou, né?
discordando da parte minha, né? Porque eu falei que o estilo sóbrio do Bresson combinava com a atmosfera dos filmes do Dostoiévski. Alguém falou, não, mas os livros do Dostoiévski são muito dramáticos, eles não são nada sóbrios. E realmente, o Dostoiévski é carregado, é dramático, sabe? É tudo muito dramático em Dostoiévski, né? Quem leu Noites Brancas sabe disso, Crime e Castigo também. E aí o Bresson coloca essa coisa sóbria e eu acho que cria um contraste muito interessante. É muito doido como estilos tão distintos conseguem casar, né, e proporcionar sentimentos diferentes, né? Cara, a forma como o Dostoiévski, por exemplo, ele é muito pessimista com a humanidade, né? Só que com uma carga pesada, com uma carga, assim, pesada também é o do Bresson, né? Mas uma carga dramática mesmo. O Bresson, ele já é pessimista nessa coisa sóbria, nessa coisa chapada, nessa coisa sem emoção, e que funciona muito bem, né? Sempre falo que o Balthazar, ele é o personagem com mais emoção da carreira do Bresson, né? O mais expressivo, mais do que todos os seres humanos do Bresson, é o Balthazar, né? Essa cena é linda, por exemplo. E tá aí no meu top 3, né? Agora vamos pro top 2, que é outro filme brasileiro dos anos 60, né? Que é O Bandido da Luz Vermelha, né? E eu acho que Terra em Transe é o meu filme favorito do cinema novo, porque eu acho que é o cinema novo mais parecido com o cinema marginal que tem, é o Terra em Transe. Mas a verdade é que o meu movimento brasileiro favorito dessa época é o cinema marginal. E não tem como, Bandido da Luz Vermelha é o melhor filme do cinema marginal, né? É o filme que condensa tudo que é esganzela, o que é esse movimento, toda essa coisa da contracultura que eu falei aqui nos anos 60, que os anos 60 foi muito marcado por isso. Abrir o 10º lugar com Novela Vague da Tchecoslováquia, a gente passou pela Novela Vague aí do francesa, teve o neorrealismo italiano, que foi um pouco mais anterior, né? Teve Novela Vague no Japão, enfim, mas o melhor filme de todos esses, de contracultura, de Novela Vague, é o Bandido da Luz Vermelha. Ele é o filme que é o terceiro mundo, tá ligado? Ele é o subdesenvolvimento, é esse filme. É uma explosão, isso é uma explosão, é algo inacreditável, nunca mais vai existir algo como isso. É o segundo melhor filme dos anos 60, seria o melhor filme dos anos 60 se não existisse, né? 2001, Um Odisseia no Espaço, que vocês sabem, né? Tem algo aí de pessoal. Primeiro o filme que me fez cinéfilo, né? O filme que me fez ver o cinema com outros olhos. Foi, enfim, sempre assisti filmes, né? Acho que o cinema é uma arte que tá presente na vida de todo mundo desde cedo. Mas você tá sempre acostumado com um tipo de filme, né? Que chega a você. E esse foi um filme que abriu os meus olhos ali quando eu tinha 13 anos. Opa, ok, cinema pode ser mais do que só o que eu tô acostumado, né? E até hoje é um filmaço, até hoje pra mim é um dos melhores filmes já feitos. 2001, Odisseia no Espaço, apesar de, enfim, né? Sei que o pessoal aí vai ficar, porra, Bandido da Luz Vermelha é melhor, porra, Bresson é melhor, mas eu acho que não poderia estar melhor representado aqui no top 1, 2001, Odisseia no Espaço, tá? Esse é o meu top 10 dos anos 60, porra, década importantíssima para a história do cinema. Então eu quero muito saber aí quais que são os favoritos de vocês. Coloca aí nos comentários, porque foi difícil. Cara, inclusive, lembrando que eu fiz essa lista na doida, né? Então eu quero deixar uma menção honrosa para um filme que eu não lembrei. Mas é um filme que é pouquíssimo falado e que eu nunca tive a oportunidade de falar aqui, que é esse documentário chamado Symbiocytotoxoplasm, do diretor William Greaves, tá? Que é um documentário americano, é um dos melhores documentários de todos os tempos pra mim. É um filme sobre gravar um filme, né? Metalinguagem, assim, do caralho, desse diretor que é um grande expoente, assim, do cinema negro norte-americano. Cara,
Simba Saco Taxi Presme fica aí como menção honrosa, porque eu acho que se eu tivesse pensado um pouquinho mais nessa lista, ele entraria, tá? Mas fica aí como menção honrosa também. E é isso. Essa é a minha lista. Comentei aí as de vocês.